Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou bem, espero que vocês também estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar um pouco mais, falar sobre os dias que nós estamos vivendo, né? Os dias difíceis que nós temos vivido, temos passado. E assim, já entrando no assunto, muitos de nós, como cristãos, nós temos visto assim e vivido dias de muitas aflições e de muitas dificuldades. Também temos visto também muitas pessoas que têm entregado as suas vidas para Cristo e muitas pessoas que têm desistido dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas que têm desistido de ir para a igreja, que não ora mais, não busca mais o Senhor, não se aproxima mais de Deus e vem causando tudo isso, esse tempo que nós estamos vivendo, vem causando um esfriamento muito grande e um desânimo também muito grande em todas as pessoas. Não generalizando, mas hoje em dia a maioria das pessoas estão frias, não sentem mais alegria, não sentem mais o prazer de ir para a igreja, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. E o que eu tenho visto, assim, que eu tenho observado muito, eu não costumo colocar culpa em rede social, no celular, seja lá o que for, qualquer outro componente eletrônico, aparelho eletrônico aí que às vezes as pessoas falam assim, mas o celular, mas as redes sociais, mas tal rede social, isso e aquilo, não. Eu vejo assim, tudo é válido, tudo faz bem quando nós sabemos usar. A Bíblia diz, examinar e tudo retende o bem. Não é porque nós somos cristãos que nós não podemos ter um celular, que nós não podemos ter uma rede social. O que nós temos que fazer é saber como usar, saber como administrar o nosso tempo. Como gerenciar o nosso tempo nas redes sociais. Quanto tempo nós ficamos lá, nós dedicamos às redes sociais, quanto tempo nós estamos dedicando ali com o nosso celular na mão, olhando, lendo alguma coisa. E aí, nesse meio, assim, falando das redes sociais, eu tenho visto também muita discussão, muita intriga, né, entre os evangélicos, entre os cristãos. Qualquer coisa vira polêmica, não é nem polêmica que fala hoje em dia, já se fala, já tem outro nome que eu esqueci agora, fugiu da memória outro nome que fala, mas qualquer coisa vira aquele assunto que passa dias, até semanas, né, sendo falado naquele assunto. Aí, para acabar com aquele assunto, é preciso vir outra coisa, uma outra polêmica, uma outra situação diferente acontecer, que aí todo mundo esquece daquilo e já vai falar de outro. Mas assim, estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias em que o certo virou errado, o errado virou certo. Quando a gente fala do certo, as pessoas, como é que fala, também uma outra linguagem que tem para isso, né? Que as pessoas já não, tipo, como se fosse bloquear, né? Aí você tem que ir lá gravar um outro vídeo se retratando, falando por que você explicou que aquilo que você falou não era o que queria falar. Então são dias difíceis, são dias em que para servir ao Senhor é só pela misericórdia dele. É só pela misericórdia de Deus servir a Deus nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo. São escândalos também, muitos escândalos que estão acontecendo, mas Jesus deixou tudo isso na Bíblia. O que eu mais acho interessante, assim, que me chama a atenção, é que a Bíblia, ela é um livro um livro completo. Ela tem tudo aquilo que a gente precisa. A palavra de Deus, quando diz que é vida, para nós ela é vida mesmo. E ela é viva também. A palavra de Deus é viva. Ela é muito atual, a palavra de Deus. E Deus, já sabendo que nós viveríamos esses dias difíceis, Deus deixou a palavra dele para nos ensinar, para nos orientar. E aí, independente do que tenha acontecido nos dias atuais, nosso foco tem que estar em Jesus Cristo. Nós precisamos focar em Jesus. Nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar.
Aqui no livro de 2 Coríntios, carta aqui de 2 Coríntios, no capítulo 4, diz assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. E aí eu vou estar lendo aqui alguns versículos para que nós possamos entender melhor o que eu estou falando aqui, por que eu comecei a falar desse assunto. E diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com a astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então nós vemos que Paulo, ele já começa escrevendo aqui, nos orientando a não desfalecermos, a não deixar de pregar o evangelho, de falar da palavra de Deus. E aí ele diz, não falsificando, refere-se a palavras que pessoas que muitas vezes usa da palavra de Deus para falar dos próprios interesses. Faz com que outras pessoas que estejam ali lhe ouvindo entendam a palavra de Deus de uma maneira diferente daquilo que realmente a palavra quer dizer. Nos recomendamos a consciência de todo homem diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Perdidos, porque não aceitam a mensagem da cruz. Então, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que falar da palavra do evangelho de Deus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? Satanás. Então, Satanás, ele tem trabalhado de uma forma que tem causado cegueira em muitas pessoas, e é uma cegueira voluntária. Então, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. O certo virou errado, o errado virou certo. A cegueira que Satanás tem causado, tem trazido trazido o mundo para dentro da igreja, tem misturado o santo com o profano, e as pessoas aceitam, vivem daquele jeito como se tudo tivesse normal, se fosse certo, como se Deus aceitasse aquela situação. E isso causa uma cegueira nas pessoas. Os escândalos também têm causado muita cegueira, porque pessoas que era para ser exemplo, que muitos até tinham ali como exemplo, e de repente quando aquela pessoa acaba cometendo algum erro que causa aquele escândalo, as pessoas acabam se desviando dos caminhos do Senhor, deixam os caminhos do Senhor por causa desses escândalos. E aí diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós não falamos dos nossos próprios entendimentos, não falamos de nós, mas nós falamos da palavra de Deus. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós falamos, é pela misericórdia de Deus. Paulo começa aqui, no início aqui, no versículo 1, ele diz: segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, tudo que nós somos hoje, se nós falamos da palavra, se nós temos Jesus em nossa vida, foi pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus foi qual? Que Jesus viesse e Jesus morresse, uma morte de cruz, com todo o sofrimento, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de estar falando da palavra dele, de estar falando do amor dele. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós somos vasos de barro.
Aqui quer dizer que o homem não é nada mais que um barro, não é nada mais como uma pessoa frágil, um ser frágil. Então, qualquer um de nós estamos sujeitos a errar, qualquer um de nós estamos sujeitos a vir futuramente até causar algo que seja um escândalo. Mas isso não significa que, por conta dos escândalos, eu e você, nós venhamos nos desviar dos caminhos do Senhor. Nós temos que permanecer, porque Jesus disse que os escândalos aconteceriam, mas é de quem causasse os escândalos. Agora, se uma pessoa, porventura, vem a pecar, cair em pecado, e ele se arrepende verdadeiramente, Deus o perdoa. E sim, há uma chance de que ele venha a se levantar no caminho do Senhor. Deus dá essa nova chance. Porém, o que não pode acontecer é a pessoa permanecer no pecado. A pessoa caiu em pecado, escandalizou, e aí continua causando os escândalos e mais escândalos, porque já não quer mais, porque já se acomodou, isso acontece também. Isso aí é diferente, mas quando a pessoa cai, porventura, erra, peca, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas ele se arrepende, Deus dá uma nova chance. Não há problema em se arrepender. O problema é em não se arrepender. Mas quando a pessoa se arrepende, Deus dá uma nova chance. E aí diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Sempre confiamos na vitória do Senhor. Perplexo, mas não desanimado. Nunca completamente desorientados, nunca completamente sozinhos, nunca completamente abandonados. Porque Deus não nos abandona, Ele está sempre conosco. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não realmente pegos, porque muitas vezes há aquela perseguição, calúnia, mentiras que são inventadas. Mas Deus é quem conhece os nossos corações e nós sabemos. E Deus sabe quem nós somos. Então, por amor a nós, Ele nos dá esse livramento. Abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes nos sentimos desanimados, muitas vezes sentimos assim sem força para continuar. E como eu falei para vocês no início, essa questão dos escândalos, do que nós temos visto, principalmente nas redes sociais, isso faz com que muitas vezes a gente fique assim até com vergonha. Eu mesmo já senti um momento, eu não sinto mais isso, mas teve um momento da minha vida que eu ficava até com vergonha de dizer assim, eu sou cristã, sou evangélica, porque estava tendo assim tanto escândalo. Mas aí eu aprendi que eu não tenho que ter vergonha. Eu não tenho que ter vergonha, eu não tenho que me esconder por causa de escândalos, porque Deus, Ele conhece quem eu sou, Ele conhece quem você é. Nós não temos que nos envergonhar jamais de dizer que nós somos cristãos. Eu quero que vocês entendam que eu não tinha vergonha de Cristo, mas sim do momento atual, do que estava acontecendo, dos escândalos. Muitas vezes aí a gente dizia assim, eu sou crente, e aí a gente, só para não ter que ouvir, tu é crente, mas tu viu que está acontecendo isso e isso no meio dos crentes, tu viu? Então, esse tipo de coisa que eu me refiro, que eu cheguei a sentir vergonha muitas vezes, mas nunca escondi de ninguém. Todas as vezes que alguém me perguntou, você é cristã, você é evangélica, você é crente, eu sempre respondi que sim. Nunca escondi nada, porque nós não devemos ter vergonha do evangelho, nós não devemos ter vergonha de Cristo. Até porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar de Jesus e das palavras de Jesus, Deus vai se envergonhar também no dia do julgamento. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, lembrando sempre, refere-se que a mortificação de Jesus foi a maior vitória para nós, porque através da morte de Cristo nós tivemos vida. Através da morte de Cristo, hoje nós temos a liberdade de falar diretamente com Deus, nós temos essa liberdade de orar. Nós estamos aqui hoje porque Cristo veio e morreu por nós, e para que os nossos pecados também fossem perdoados. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei,
Nós cremos também, por isso falamos. Então, nós cremos que Cristo morreu na cruz por nós. Nós cremos que as palavras de Deus são palavras verdadeiras, são palavras que salvam. Sabendo que sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Que pode acontecer sim de nós virmos a cair, nós viemos a pecar, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que sofra derrotas por causa de excesso de trabalho, perseguição, qualquer coisa, o interior, contudo, se renova em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não vemos são eternas. Então, aquilo que Deus tem preparado para nós é eterno. Aquilo que nós não estamos vendo, que não está diante dos nossos olhos, é eterno, é a salvação. É um lugar no céu que Deus tem preparado para nós. Então, aqui nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter lutas, vamos ter pessoas que vão nos acusar, que vão olhar os nossos erros, que vão olhar para as nossas fraquezas, porque que diz ainda que ainda que o homem exterior se corrompa, né? Mas o interior se renova a cada dia. Nós não somos perfeitos, porém, nós somos separados para falar do amor de Deus. Nós fomos escolhidos para falar do amor de Deus. Então, não importa o que nós estamos vendo nas redes sociais, não importa os escândalos, quem tem causado os escândalos. Quando eu digo não importa, eu quero dizer que nós não temos que olhar para isso. Nós temos que olhar para Cristo. Aqui, o tema dessa passagem bíblica aqui, Jesus Cristo é o único assunto de Paulo. Diz nessa passagem bíblica aqui que Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Então, Jesus é o único assunto do ministério nas nossas vidas. Jesus é o único. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele é em quem nós devemos ter foco. E não olhar para as coisas, para os escândalos que nós temos visto aí nos dias atuais. Amém? Então, que Deus possa estar sempre nos dando sabedoria para que nós venhamos ter uma vida diante dele, uma vida plena diante de Deus, sabendo que passaremos por batalhas, passaremos por lutas, mas não significa que estamos abatidos, não significa que perdemos a nossa vitória, porque o que Deus tem para nós, reservado lá no céu, é maior e melhor do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Amém? Deus abençoe a cada um.